Diante de uma dívida há sempre uma dúvida: o que fazer para ficar livre das contas? A solução para muita gente pode vir de fontes não muito comuns, como a antecipação da restituição do imposto de renda por meio de empréstimo. Mas esta seria uma boa ideia? Segundo especialistas, esta pode sim ser uma boa opção, desde que seja analisada friamente. Recomenda-se que esse tipo de empréstimo, porque na verdade é um empréstimo, ele seja utilizado quando para um pagamento de uma dívida que a taxa de juros seja maior do que a taxa utilizada para a restituição. Fora isso, usar isso para um consumo, para uma reforma, não é aconselhável, visto que o governo corrige o seu imposto de renda com a taxa Selic. Então ele é vantajoso quando a taxa de juros efetiva que você está pagando num cheque especial, num cartão de crédito, é maior do que a taxa que você vai pagar pelo imposto de renda. Aí sim, torna-se vantajoso. Segundo uma pesquisa realizada pelo ON, as taxas de juros para esta antecipação podem variar de 1,93% a 2,92%, dependendo de cada banco, e que não exige limite de crédito do cliente. Os valores para quem tem direito à restituição do imposto de renda são pagos entre os meses de junho e dezembro, e as taxas sobre a antecipação são cobradas pelos bancos, mesmo que o contribuinte caia na temida malha fina da Receita Federal. Um risco que pode atrasar o recebimento do benefício e complicar a vida do contribuinte. A Receita Federal faz um cruzamento muito grande de informações bancárias, informações da sua fonte pagadora. Então qualquer oscilação, às vezes pequena, pode gerar o que a gente chama de malha fina, ou seja, sua declaração vai ter que ser retificada. E isso pode atrasar o pagamento e, consequentemente, você vai pagar meses a mais por esses juros que você solicitou neste empréstimo. Neste banco, o cliente tem a opção de solicitar a antecipação do imposto de renda. A taxa varia de 2,92% a 3,48% e o limite para a liberação do empréstimo é de até 70%. Mas, para conseguir o dinheiro, é preciso atender a alguns critérios. A primeira condição é ser cliente da Caixa. Ele, sendo cliente, ele vai indicar na restituição, na declaração de imposto de renda, a Caixa, a conta dele na Caixa, o número da conta, para ser creditada essa restituição. A Caixa antecipa até 75% desse valor para o cliente. E o pagamento vai ser feito quando for creditada a restituição que ele tiver o crédito em sua conta da restituição, o pagamento é automático. Segundo o gerente, a taxa de juros que incide sobre o empréstimo é o maior atrativo para quem busca a antecipação. Uma das vantagens da antecipação da restituição é a taxa, que em comparação com o cheque especial, com a pessoa que está utilizando, ou um CDC, a taxa é bem mais atraente. E ele paga agora, ele não tem uma preocupação tão grande para liquidar o empréstimo. É um empréstimo que ele não tem essa preocupação tão grande, porque ele já está garantido o pagamento, ele não vai ter uma preocupação grande, porque o pagamento dele já está garantido quando for feito o crédito. Se a restituição dele for feita em junho ou julho, quando já começa, ele vai pagar muito menos juros. Além do que, ele depois ainda vai receber os outros 25% que ele tem direito da restituição. E se as taxas de juros são atrativas e podem ser quitadas pelo valor a ser restituído, antecipar o recebimento da restituição do imposto de renda é uma boa opção. Mas, para descobrir tudo isto, o especialista lembra que cautela nunca é demais. Primeiro, para que eu preciso dessa antecipação? Ela justifica se eu estou pagando mais juros do que está descontado. Segundo, posso negociar o recebimento, porque isso está vinculado em que conta você vai receber. Posso mudar essa conta minha e buscar uma taxa melhor em outros bancos? Então, vamos tentar. Se eu precisar realmente, tentar usar uma taxa menor e ficar muito atento ao custo efetivo da taxa. Não é só a taxa de juros. Existem tarifas, existe principalmente o IOF, que agora passou a 3%, e que muitas das vezes você computa só a taxa de juros. Então pergunte sobre a taxa efetiva. Qual é a taxa efetiva do banco? E, na medida do possível, tentar manter uma planilha de orçamento que ajuda muito a você evitar esses contratempos aí.